Boa noite, irmãos, boa noite, queridos. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente reunidos para falar um pouquinho mais a palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos falar sobre Herodes Agripa, dando continuidade à nossa SEB. Estamos quase no finalzinho, estamos aí iniciando um novo ano, que você possa ter tido aí uma virada de ano abençoada aí na sua família, com seus amigos, que vocês possam estar desfrutando desses momentos. E agora eu vou te convidar para ficar alguns minutinhos conosco para falarmos aí da palavra de Deus. Nós gostaríamos de estar juntos compartilhando nesses próximos momentos com você. E antes disso eu gostaria de estar orando, falando com o nosso Pai. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, ó Pai. Obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de falar contigo. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos reunidos para ministrar da Tua palavra, Pai. Usa a nossa vida como instrumento, usa as nossas vidas como fonte de levar a tua palavra para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai. Quer seja nos seus lares, nos seus celulares, onde quer que essas pessoas estejam assistindo, que possa ser bênção esse tempo que nós vamos ter juntos aqui. Nos usa e eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Te louvo por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Na noite de hoje, no dia de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de Herodes Agripa. E o grande desafio que nós iniciamos, né, é não se enganem, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também irá colher, né? Também colherá. Nós vimos aí ao longo de todas as lições, né? Muitos exemplos de pessoas que tiveram condições das mais variadas, né? Os diversos sentimentos. Há aqueles que se aproximavam para abençoar, mas aqueles também que tiveram as suas dificuldades. Por exemplo, Ananias e Safira, eles quiseram muitas vezes buscar, como nós já falamos até na minha última aula, eles quiseram buscar muito mais a honra para eles. E outros, por exemplo, como nós podemos ver também, que o caso dos apóstolos, que eles puderam estar levando aí muito a palavra do Senhor. E na noite de hoje, eu gostaria de falar com vocês os anseios e os sentimentos de um rei romano que se mantinha há muitos anos no poder. E que ele se perpetuou, o quê? Através dos erros. Ele já vinha de uma família, nós vamos compartilhar um pouquinho, que muitas vezes poderia ter aprendido, ele poderia ter crescido com isso, mas infelizmente nós vamos ver aí que muitas vezes a postura dele foi contrária a Deus e muitas vezes essa falha pode estar servindo de alerta para nós nessa noite também. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a família de Herodes. Antes de mais nada, eu gostaria de passar para vocês, né, que passaram pelo Novo Testamento 4 Herodes, né? Todos eles, eles foram instrumentos do inimigo para infringir, para trazer a dor e muitas vezes a perseguição até a igreja. Eles, na verdade, eles testemunharam o que Deus fez, mas eles, infelizmente, tomaram um caminho oposto àquilo que o nosso Senhor Jesus tinha traçado e se tornaram opositores àquilo que o nosso Deus tinha separado para ele. Então, a família Herodes, a gente vai estar um pouquinho mais detalhado mais para frente, mas a gente pode ver que, infelizmente, eles testemunharam, eles tiveram a possibilidade de decidir, mas eles tomaram um caminho oposto a tudo aquilo que o nosso Deus, a tudo aquilo que Jesus tinha traçado, e eles acabaram se tornando opositores no caminho. Primeiro, né, falando primeiro do Herodes, né, o Herodes o Grande, ele era traçado aqui como um pouco do perfil dele, uma pessoa invejosa, uma pessoa maligna, pois ele era movido de medos e ciúmes, né, ele agiu sem misericórdia nenhuma, causando terror, né. E quantas vezes também pôde ter oportunidade, ele atentou contra a vida de bebês. Ele, na forma com que ele poderia ter feito, ele se viu assim, enganado pelos magos do Oriente. Então ele foi uma pessoa que tinha tido oportunidade, mas a inveja, os ciúmes, o medo, isso tudo acabou dominando e isso acabou trazendo consequências para ele. E a gente olha para a vida da família, vamos seguindo. Tem o Herodes Antipas, que na verdade teve uma liderança omissa, colocou interesses malignos da sua esposa acima da vida humana, mandou decapitar João Batista, que estava preso, e por quem ele nutria respeito e temor. Foi esse também o que levou o Senhor Jesus a julgamento. Então a gente vê claramente que tanto
a família de Herodes, aí nós vamos entrar um pouco mais para frente, mas, por exemplo, o Herodes Agripa I, que eu gostaria de estar falando para nós aqui, ele foi responsável pela morte de Tiago e pela prisão de Pedro. Ou seja, ele tinha uma natureza, dentro dele, uma natureza maligna. Uma natureza que muitas vezes levava essa situação onde ele, muitas vezes, ele até tratou uma forma que ele procurou ali, na verdade, levar Pedro para como prisioneiro. E não achando, ele fez o quê? Ele fez um inquérito contra os guardas da prisão. Ou seja, ele já tinha feito o erro, ele já tinha feito uma colocação de uma maneira errada, mas muitas vezes a natureza maligna deste homem, ele investiu contra aquilo que sabia que era da igreja. E anos depois ele julgou Paulo, antes mesmo da sua última viagem do apóstolo a Roma. E aí, a gente entendendo um pouquinho, né, de todo esse processo, por exemplo, falando um pouquinho resumidamente de cada um deles, faz um desafio para cada um de nós. Nós que conhecemos a palavra, nós que muitas vezes, né, nós já recebemos o Evangelho. Qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação ao ouvir relatos? A gente ouve do Evangelho a cada domingo, a gente vem, participa dos cultos, a gente ouve da palavra, nós ouvimos tanto no domingo de manhã, nós ouvimos no domingo à noite, nós tivemos ao longo desses últimos meses, no final no ano passado, no início desse ano, aí nós estamos tendo algumas aulas, mas nós temos sido somente ouvintes, ou nós estamos testemunhando, ou apenas eu guardo para mim aquilo que eu sei? Quanto que a gente tem sido instrumento do nosso Deus para levar a questão do Evangelho para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Quantas são as oportunidades que eu e você temos tido para falar, para ministrar da palavra, e muitas vezes nós deixamos isso passar e nós acabamos guardando. Quanto nós nos alimentamos? Mas eu já estou na igreja há 30 anos, eu sou cristão há 40 anos, e aí por vai, cada um de vocês devem estar fazendo reflexão há quanto tempo você já é um cristão. Mas o que nós temos feito com todo esse conteúdo que nós temos recebido da palavra? O quanto nós temos feito por aquele que estão muitas vezes ao nosso lado, que precisam, eu estou testemunhando ou eu tenho guardado para mim? Eu estou inchando de conhecimento ou eu tenho levado, de fato, a palavra àquelas pessoas que precisam? Nós vimos que foram vários relatos, a gente vimos exemplos de pessoas que fizeram coisas boas, de pessoas que fizeram coisas ruins, e o que a gente tem feito com tudo isso e que tem nos alimentado? Com todas essas informações que têm chegado até mim, têm chegado até você, o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós precisamos fazer? O que nós poderíamos estar fazendo com aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado, com aquelas palavras que nós temos aprendido através das ministrações, das aulas, dos estudos? É algo que nós precisamos refletir. Mas continuando, um pouquinho da vida pessoal de Herodes Agripa, Houston afirma que a vida dele foi uma verdadeira altos e baixos, né? Eu poderia dizer, ele fala sobre gangorra, mas uma montanha russa, né? Um momento de altas, momentos de baixa, e muito similar, muitas vezes, àquilo que nós podemos estar vivendo. E é um cuidado que nós temos que estar pensando, porque eu e você, nós podemos estar em determinados momentos nos altos e baixos, mas da nossa vida, o quanto nós estamos buscando essa perenidade, né, para uma situação mais perene. Mas ele, muitas vezes teve os altos e baixos, mas ele foi neto de Herodes, ele teve muitas regalias, e também a questão da instabilidade de um governo político, né, que foi da época, mas ele foi criado lá naquele ambiente, um ambiente diferenciado, um ambiente que pode ser chamado de um ambiente de privilegiado, né, porque ele experimentou tanto a parte do luxo, da realeza, mas também ele pôde presenciar muito das intrigas. Ele presenciou também muitas as discussões ali daquele momento que vivia. E ali, o que ele fez? Ele fez mal perante o Senhor, semelhante àquilo que o avô dele já tinha feito. O que o avô dele já tinha feito, ele acabou não aprendendo com os erros do avô, mas ele foi lá e cometeu falhas também. Ele fez alianças políticas para quê?
para avisar, muitas vezes, só seus objetivos pessoais. É diferente do momento que a gente vive, independente, não estamos aqui discutindo questões políticas, mas é importante na questão de posicionamento, quanto que isso se assemelha aos dias de hoje, o quanto a gente tem que estar sendo desafiado, né? Quantas alianças, quantas coisas são feitas por benefícios únicos, exclusivamente pessoais. Não tem tido nenhum benefício de fato com o próximo, ou muitas vezes quando você vê que você pensa que vai beneficiar alguém, muitas vezes essas atitudes são totalmente contrárias, elas visam só o bem pessoal. As ações dele tinham sempre como alvo agradar a população, né? Pois ele tinha bastante dificuldade, ele quando criança ele viu, participou de muitos assuntos do palácio. Ele poderia ter tirado o quê? Ele poderia ter aprendido. Ele poderia ter tirado lições, muitas vezes, daquele que ele já tinha vivido, os erros cometidos pelo seu avô, e se comprometer com justiça e paz. Mas, em vez disso, o que ele fez? Ele seguiu os passos do avô dele. Ele seguiu os passos do avô e cometeu vários erros semelhantes. Ele poderia ter feito diferente e não aprendeu. E aí, uma pergunta para mim e para você. A gente tem aprendido com os erros, com os nossos erros, né? Eu me lembro que desde pequeno as pessoas falavam, né? Pessoal, poxa, é melhor você aprender com os erros dos outros com que o próximo. Eu não preciso errar. Mas quantas vezes a gente, ao nosso redor, a gente vê oportunidades, a gente vê exemplos, a gente vê situações acontecendo que nós poderíamos estar muito mais tranquilos aprendendo de situações onde nós não deveríamos agir daquela forma, mas nós cometemos os mesmos erros. Será que eu, você, nós temos aprendido com os erros? Será que nós não poderíamos ser mais, a palavra pode ser um pouco mais, mas poderíamos ser um pouquinho mais inteligente de não precisar aprender só com os nossos erros, mas aprender até com os erros dos outros. E no caso dele, Herodes, ele não aprendeu. O avô dele já tinha errado, já tinha tido todos os problemas, mas em vez disso, o que aconteceu? Ele não aprendeu, ele continuou com os seus erros. Ele teve erros semelhantes ao que o avô dele havia cometido. E aqui, por exemplo, poderíamos ter tirado, né, como eu falei, soluções, vários exemplos do seu avô, e ele não usou. Ele podia ter se comprometido com a justiça, ele poderia ter se preocupado, ao invés disso, de seguir passos diferentes, mas não, ele seguiu exatamente os erros do seu avô. Ele não aprendeu. Hilson também disse que a principal marca do Reinaldo de Agripa foi o apoio quase que maníaco. Um apoio quase que de uma forma doentia aos judeus. Quando, na verdade, ele era de nacionalidade romana, ele dedicava-se assim. Ele estava muito preocupado em quê? De novo, agradar autoridades, ele estava preocupado em agradar, sempre em benefício próprio, sempre naquela questão de que o que eu vou, quais são os benefícios que eu posso estar tirando disso, né? Quando, na verdade, ele muitas vezes ali, ele já vinha errando e ele tinha essa postura de passar muitas vezes ali a situação onde ele poderia estar servindo de exemplo, mas na verdade ele sempre olhava aquilo que ele poderia se beneficiar, aquilo que ele poderia estar fazendo para agradar as autoridades. Lembra que nós falamos aqui também que a questão das alianças políticas, aquelas questões todas, eles continuavam da mesma forma. Ele, quando prendeu Tiago, ele levou à morte. Ele viu que isso para quê? Por que ele fez essa atitude? Porque isso poderia agradar, isso na verdade agradaria aos judeus. Então ele continuou, mesmo sabendo que isso era errado aos olhos de Deus. Mas não, a preocupação dele era única e exclusivamente agradar as autoridades religiosas. Em 2 ocasiões ele demonstrou o mau uso da língua. Quando ainda ele era jovem, ele expressou desejar ser imperador, né? Que o seu imperador morresse para que o filho, que era seu amigo, viesse a reinar. E a outra situação, que ele precisava ter ouvido o que disse Salomão, né? Que a boca do nécio é uma ruína iminente. E no muito falar, não falta transgressão. Opa! Aí mais um recadinho para mim e para você, né? Como que tem sido o nosso cuidado no falar? Como tem sido o meu e o seu cuidado no controle das nossas línguas, né? O que eu tenho falado, né? Quantas são as vezes que eu, você, as pessoas, nós podemos evitar
situações desagradáveis se a gente for um pouquinho mais cuidadoso com a nossa língua. Se nós formos um pouquinho mais preocupados do sentimento que o nosso próximo, o cuidado que nós temos com o nosso próximo, a gente vai refrear. Quantas são as vezes que a gente acaba magoando as pessoas por um cuidado, às vezes, do que falar e da forma como falar. Eu me lembro, compartilhando com vocês, de um episódio, meus filhos ainda eram menores, né? Hoje já estão maiores do que eu, mas um episódio onde eu estava com meus filhos em uma viagem, e era um momento que todos queriam participar, a gente queria todo mundo estar ali feliz, descansando, um momento proveitoso que Deus tinha proporcionado para a família, mas muito agitado na questão do trabalho, meu telefone tocando, e eu vou atender o telefone no meio de um parque, e era meu chefe me ligando para questionar um projeto determinado que ele queria saber, e meu filho do meio queria, ô pai, e ele estava ansioso, querendo me contar algo que ele queria participar ali. Olha, tem um negócio muito legal que eu vi, eu queria mostrar. E eu, calma, eu estou conversando aqui. Na verdade, eu poderia ter sido mais cuidadoso. Eu falei para ele, deixa eu falar. Quem, na verdade, estava errado naquele processo todo? Principalmente que eu não deveria ter levado o celular. Eu poderia ter desligado o meu celular, deixado no cofre do hotel, enfim, e ter aproveitado aquele momento em família. Mas não, eu levei, preocupado com o que poderia acontecer, ou se alguém precisasse de mim, eu tinha que estar à disposição imediatamente, né, 24/7, né, o plantão, né, 24 horas, 7 dias por semana, a gente tem que estar disponível, o mundo corporativo, e quando, na verdade, eu poderia ter curtido um momento melhor com meu filho. E eu pedi para ele, fica quieto que eu estou falando no telefone. Ou seja, eu poderia ter evitado. É um cuidado que às vezes a gente não percebe. O cuidado no falar, muitas vezes, se a gente ser um pouquinho mais cuidadoso, eu e você podemos viver mais felizes. Eu estou falando para você anos depois do que aconteceu. Mas olha como que marca a vida da gente. É uma cicatriz que eu carrego comigo, que eu poderia ter feito diferente, não fiz. Depois, tá bom, filho, me perdoa, mas eu já fiz. Ah, tá bom, eu sei que tenho perdão, mas muitas vezes eu poderia ter evitado. Será que a gente não pode evitar outras situações, como nos alerta aqui a questão de Salomão, de tomar cuidado, que a boca do nécio é uma ruína iminente, e no muito falar pode faltar, né, não vai faltar transgressão, ou seja, será que a gente não tem que tomar cuidado? Em outras passagens vão falar sobre o refrear a nossa língua, o cuidado, que isso possa servir de aprendizado também para a gente. E mais ainda, né, quando a gente olha aqui que a vida de Herodes, muitas vezes ele não conseguiu corrigir aquilo que ele falou, mas, por exemplo, quando a pessoa falou para ele, né, chegaram para ele, declararam ele como, olha, ele é um Deus, né? Ele é um Deus. E ao invés disso, de ele chegar lá e falar, não é isso, ele se encheu de orgulho, ficou muito feliz, mas ele aceitou o título. Ele aceitou um título que não era dele. O título não era dele. E esse é um cuidado que nós temos tido. Será que eu tenho ocupado aquilo que vem do Senhor e eu sei reconhecer de fato aquilo que é meu e aquilo que é do Senhor? Ou muitas vezes nós queremos a glória para nós mesmos. Temos que tomar muito cuidado com isso, que a gente precisa refletir. E por conta disso, que ele aceitou esse título, ele morreu. Nós sabemos que a morte dele foi uma coisa triste, mas ele morreu por conta de ele assumir algo que não era dele. Ele pegou para ele a glória que era de Deus. Ele assumiu uma glória que não era dele, é a glória que era de Deus. E aí eu vou te pedir para que você tenha um intervalinho rapidinho. Nós vamos tomar água daqui a pouquinho, que a gente possa estar bem rápido para poder tomar um pouquinho de água. Você vai aí, vai até o toalete, volta para a gente dar continuidade ainda na finalização dessa história e daqueles recadinhos que Deus tem para nós, tá bom? Até já. Obrigado.
Obrigado aí, retornou, tomou a água, foi até o banheiro, que bom. Estamos aqui quase finalizando, eu queria só dar continuidade mais alguns minutinhos com você, para que a gente pudesse estar finalizando essa aula de hoje. Falando ainda de Herodes, eu gostaria de fazer uma pergunta, com base em tudo aquilo que nós ouvimos, os exemplos que nós vimos aí de toda a família Herodes, né? Uma coisa que me chama a atenção e faz um desafio para todos nós. Nós precisamos ter um caráter que seja aprovado por Deus. E que as nossas ações possam agradar ao Senhor, mesmo que isso seja reprovável aos olhos da sociedade. Será que você está disposto a isso? Quantas são as vezes que a gente tem que se posicionar perante os nossos colegas, seu vizinho, no trabalho, mundo corporativo, enfim, no seu dia a dia. Nós temos que ter um caráter aprovado e fazer aquilo que, de fato, agrade ao nosso Deus. Quantas são as vezes que a gente está preocupado, muitas vezes as pessoas têm se preocupado em estar mais tendo a aprovação da sociedade do que o cuidado com o nosso Deus. Ainda que a nossa vida seja marcada, como foi a de subidas e descidas, nós temos um Pai a quem nós podemos recorrer. A gente pode pedir socorro, a gente pode falar com o nosso Deus. E aí nós temos que tomar muito cuidado se a gente não está tendo um excesso de preocupação, de buscar algo que muito mais é uma aprovação da nossa sociedade, de uma forma geral, dos nossos vizinhos, do que a questão de estarmos pedindo a aprovação do nosso Deus. Então eu gostaria de, nesse momento de reflexão, a gente voltou aqui, que a gente possa ter esse cuidado de buscar ter um caráter que seja aprovado por Deus e que as nossas ações de fato possam agradá-lo, para que isso possa se transformar em algo que contagie o nosso próximo. Quantas são as situações? Mas todo mundo faz. Todo mundo faz não quer dizer que esteja certo, né? Já falei isso algumas vezes para vocês, de algo que me marcou, que o certo é certo mesmo que só você faça, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ponto final. Então isso eu aprendi isso alguns anos atrás, passo isso para os meus filhos, porque às vezes fala, mas todo mundo faz. Mas, né, famoso, já ouvi isso da minha avó, mas você não é todo mundo, então não importa. Esse é o cuidado. A gente vê tantos exemplos ao longo desses meses de aula, quantas coisas. Nós vimos exemplos muito positivos da palavra de Deus, mas nós vimos tantos exemplos negativos de pessoas que nós poderíamos ter aprendido muito mais e a nossa vida hoje estaria de uma situação muito mais agradável. Mas às vezes a gente não aprende com o erro do próximo. Nós já falamos isso, eu quero reforçar que a gente tem tanta oportunidade, a palavra é tão rica em nos ensinar e a gente deixa passar. E aqui, quais são os frutos das ações, né? Aquilo que foi falado no início da nossa aula, né? Que pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também ela vai colher. Ou seja, se você plantar coisas boas, você colhe coisas boas, né? A lei da semeadura, essa é infalível. Não adianta você plantar lá uma jabuticaba e esperar que vai ter abacate. Não vai dar abacate, é a fruta que você plantou. Ou seja, Herodes, por conta da sua má plantação, ele colheu mal. Plantou mal, colheu mal. As ações dele mostravam uma coisa, mas a intenção dele era outra. Sabe quando Deus conhece a intenção do nosso coração? Isso é tão profundo, né? Quando a palavra nos diz que Deus, Ele conhece as intenções do meu e do seu coração. Então não são as nossas atitudes, e sim quais são as intenções. O que está no mais profundo do meu e do seu coração? Como é que nosso Deus tem enxergado a minha e a sua vida? E aí com Herodes não foi diferente. Ele tinha uma intenção, e as atitudes diziam uma coisa, mas a intenção dele era outra. Ele pareceu agradar ao povo, quando na verdade ele se utilizou do cargo, né, muitas vezes da questão política, para tirar vantagem. O que parecia ser benefício para o povo, na verdade era uma manobra que somente Deus poderia ver e deflagrar. E o que de fato faz. Quantas são as vezes que você fala, mas isso aqui tem gente que pode fazer tal coisa, que outra pode fazer tal coisa. Eu recentemente entrevistei um rapaz para trabalhar conosco, e ele estava me falando sobre vendas. E ele falava, olha, eu era um bom vendedor, mas eu não era o melhor. Eu falei, mas o que você considerou que você poderia ser melhor? Ele falou, eu perdia para 2 caras, mas os caras sempre vendiam mais que eu na hora do meu almoço. Eu falei, me explica melhor. Ele falou, tem algo que parece que não é muito correto, porque as vendas aconteciam em horários que eu nunca estava na loja, o que parecia.
E muitas das vezes as pessoas estavam preocupadas por quê? Porque eles queriam ter um ranking de vendas, que onde tinha uma disputa interna, onde necessariamente era o cara que mais vendia. Mas qual era a forma? Qual era o jeito? Será que estava vendendo da maneira correta ou estava fazendo algumas metas fictícias, né? E a questão de Herodes era a questão de justamente o cuidado daquilo que ele queria fazer e daquilo que de fato ele fazia. Ou seja, muitas vezes ele queria passar e ele tentava fazer algumas manobras para mostrar algo que de verdade não aconteceu. Se a gente pensar, também tem um episódio, uma parte bem intrigante, que ele inquiriu sobre o desaparecimento inexplicável de Pedro. Pedro, na verdade, estava guardado no cárcere lá com 16 soldados, sendo dos 16 ele tinha 2 dentro da cela. E a gente pensar que isso, que ele fez, ele deu esse sumiço, e, por exemplo, se a gente pensar que isso não era não podemos considerar que Pedro era na verdade, um preso perigoso. Na verdade, ele fez para cumprir o quê? Um capricho maligno deste rei. Ele errava, como que, por exemplo, como que alguém ia entrar para tentar tirar um preso de uma condição dessa? E a melhor situação que tinha ali, né, o autor nos fala que muitas vezes a melhor coisa que poderia acontecer com Pedro é ele poder dormir. E foi o que ele fez. O rei que agiu sem misericórdia, né, o rei não sabia, era que a oração incessante, né, na verdade, uma oração incessante de Deus por parte da igreja em favor de Pedro, poderia mudar toda a situação, né? E Deus agiu e frustrou os planos dele. E ele não reconheceu a ação de Deus em favor da vida de Pedro e ainda puniu. Sobrou para quem? Para os pobres dos sentinelas. Os 16 guardas que tinham lá foram prejudicados por, na verdade, não tinham culpa alguma, eles só estavam cumprindo ordem, porque o rei sabia disso, mas ainda ele foi tão maligno que ele levou a culpa, na verdade ele transferiu, ele foi bem severo com os sentinelas que mal podia fazer nada. Ou seja, um rei ainda que não teve nenhum pingo de misericórdia. E além disso, nós já falamos um pouquinho, mas ele aceitou a glória que era de Deus. Estando em Cesareia, o rei se assentou no seu trono e se aproximaram os moradores de Tiro e Sidom para pedir paz e reconciliação, a fim de agradar ao rei. Quando ele começou a falar, aquelas pessoas disseram: essa voz é de um Deus. E o rei aceitou a honra, a glória. E aí o que aconteceu na sequência? O Senhor veio e interviu e feriu, e ele morreu de uma forma horrível. Por quê? Ele quis a glória, ele quis a honra que não era dele. Quantas são as vezes que nós nunca podemos nos esquecer de quem merece a nossa glória, de quem merece a honra. E a palavra nos ensina, né? A Ele a honra, a Ele toda a glória, é o nosso Deus. E o rei Herodes pecou, pois ele poderia ter se posicionado, ele poderia ter ficado e entendido assim: olha, não sou eu, mas é alguém diferente de mim. Ele é um Deus, ele assumiu a postura. E aí isso, quantas vezes o nosso ego não pode estar nos levando para a ruína? Quantas vezes a nossa autopromoção não pode estar nos destruindo? A gente tem que estar refletindo, tomar cuidado, clamar por misericórdia do nosso Deus. Porque quantas são as vezes, né, que as pessoas querem se intitular ou querem se apropriar de algo que não é dela. Poxa, que bom, olha, parabéns fulano, parabéns Marcos, porque você fez. Poxa, eu não teria que fazer nada. Aquilo que aconteceu é para a honra e glória do meu Deus. Isso não é nada, olha, não, está ali querendo se fazer de mim. Não, mas muitas vezes a gente sabe de onde vem. A gente sabe quem é que cuida de nós. A gente sabe que a Ele a honra e a glória. Mas o rei pecou, por quê? Porque ele aceitou uma glória que não era dele. A glória era e é do nosso Deus. É isso que nós temos que refletir. E uma coisa muito importante, né? Que ao reconhecer o favor de Deus em qualquer área, nós devemos agradecer a Ele. Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Que a gente possa fazer uso da informação, dos benefícios que nós recebemos, começando a agradecer nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por todo o ano que nós passamos, né? Alguns foram pegos aí pela questão do Covid, mas estamos aqui
com saúde, estamos fortalecidos, cuidados pelo Senhor. Nós temos reconhecido que esse cuidado é um cuidado que vem do nosso Deus. A gente sabe agradecer, nós temos um coração agradecido, ou nós precisamos mudar? O que Deus espera da minha vida e da sua vida é que nós possamos ter um coração mais grato, um coração que a gente reconheça em qualquer área da nossa vida. Poxa, eu trabalhei numa empresa, tá bom, glórias a Deus, Ele fez por mim. Eu consegui abrir um novo empreendimento, mas graças à misericórdia, graças ao cuidado do nosso Deus. Poxa, mas eu estou aqui mais uma noite podendo falar com vocês. Agradeço a Deus, a glória dEle. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Que a gente possa, de fato, saber desses poderosos feitos que nós temos debaixo das mãos do nosso Deus. Que a gente possa olhar para os exemplos, todos que nós já estudamos até aqui, olhar o que tem de positivo, o que tem de negativo, e que a gente possa aprender. Não com os nossos erros, a gente não precisa errar igual. Que a gente possa ser aprendizes dos erros que nós vemos de pessoas que cometeram na Bíblia e pedir, Senhor, tem misericórdia, me dê sabedoria para que eu possa tomar caminhos diferentes, que eu possa ter humildade de aprender contigo, Senhor. Eu quero aprender mais. Que a gente possa reconhecer, dobrar nossos joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a conduzir, que eu possa ser mais sensível. E mais importante, que eu, que você, nós possamos ter um coração grato. Estamos iniciando um novo ano, estamos iniciando uma nova trajetória. Dedique mais tempo, invista mais tempo na leitura da palavra, invista tempo buscando ao Senhor, invista tempo vindo presencialmente na casa do nosso Deus. Temos programação de manhã, temos programação à noite, temos SEB, que agora está finalizando a parte online. Nós, nos próximos períodos, vamos ter aulas presenciais. Invista tempo, traga seu filho para a igreja, que a sua família possa honrar, glorificar. Agradeça ao nosso Deus com seus filhos. Tem filhos como o meu, já tão grandes, mas ainda tem uma raspinha lá que vem com a gente, que nos motiva a estar aqui, trazendo ela nos juniores, que você possa investir esse tempo. Deus está nos dando uma nova oportunidade de vida, mais um ano que se inicia, que eu e você possamos fazer tudo para a honra e glória do nosso Deus. Que você possa ter uma noite abençoada, um término de noite, que você possa descansar neste momento e aproveitar grandemente este novo presente que Deus tem nos dado, que é esse novo ano que se inicia. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima aula, onde nós vamos poder falar aí sobre Pedro 3, aberto à renovação da mente. Não perca, na próxima semana. Muito obrigado e Deus te abençoe.